meio às turbulências do iluminismo, quando a razão humana era colocada como o maior farol da verdade, um homem se destacou não por rejeitar a razão, mas por buscar seus limites. Seu nome, Immanuel Kant. Será que a razão humana, ela consegue de fato provar que Deus existe? Será que através da nossa mente nós conseguimos raciocinar e argumentar e mostrar que de fato a existência de Deus é algo que conseguimos provar? Será que isso é possível? Bom, hoje eu quero convidar vocês para a gente conhecer um pouquinho a história de Immanuel Kant. E sobre ele nós vamos estar falando nesse vídeo e vamos falar se a mente consegue provar que Deus existe. E como vocês viram aí, né, o Kant, ele foi um dos maiores e mais inteligentes filósofos da modernidade. Depois de um período muito obscuro, depois de um período onde a liberdade ela não podia ser exercida, né, o período ali da Idade Média, o século XIV, onde a maior parte das pessoas não podiam argumentar, não podiam expor os seus pensamentos de uma forma livre, surge um homem, após esse período tão obscuro, no período do Iluminismo, que é o período depois da Idade Média, ou Idade das Trevas. O Kant ele surge como uma luz que ilumina o pensamento de todas as pessoas daquela época. Particularmente, o Kant é um dos filósofos que eu mais admiro, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo falando um pouco sobre ele. O Kant ele ficou famoso por ser um filósofo que propôs uma teoria de examinar a mente até onde ela consegue chegar. Ou seja, o Kant ele estava determinado a buscar o conhecimento até onde a mente humana ela consegue conhecer as coisas. Em outras palavras, ele queria chegar no limite da mente humana. Então, o filósofo Kant ele elaborou diversas obras, mas duas obras foram muito importantes para nós nesse vídeo. Primeiro, o Kant ele elaborou a obra chamada Crítica da Razão Pura. E nessa obra, o Kant ele vai propor, né, que a nossa mente, a nossa razão, ela não consegue chegar a uma prova de Deus. Ou seja, na Crítica da Razão Pura, o Kant ele alega que a razão, o argumento humano, o pensamento humano por si só, ele não consegue provar Deus. Ou seja, a razão teórica não consegue mostrar a existência de Deus. Essa obra, Crítica da Razão Pura, eu não vou me deter em explicar ela, até porque ela é um dos livros mais complicados da filosofia, tá? Mas lá o Kant ele elabora muitas teorias, né? O Kant ele vai falar sobre a ideia do conhecimento analítico, a ideia do conhecimento sintético, a ideia de conhecimento a priori, a ideia de conhecimento a posteriori. Perceba, todos os filósofos que estavam antes de Kant, eles eram divididos em filósofos empiristas e filósofos racionalistas. O empirismo, ele é aquela linha de pensamento dos filósofos que acreditava que todo o conhecimento, ele nasce a partir dos nossos sentidos e daquilo que nós conseguimos experimentar, né? O empirismo ele é aquele conhecimento que você só consegue obter se você tiver a experiência, se você tiver a visão prática de se conhecer as coisas. Já o racionalismo, ele é a visão que o conhecimento ele vem através da nossa razão. Justamente daí vem o racionalismo, a nossa capacidade de raciocinar sobre as coisas. O Kant, ele pega tudo isso e ele formula a ideia de que tanto o empirismo quanto o racionalismo, eles são importantes para o conhecimento humano. Então, no Crítica da Razão Pura, o Kant ele vai falar muito de uma forma bem extensiva sobre toda essa questão do conhecimento humano, como o conhecimento humano consegue chegar, como a mente humana se relaciona com as coisas, como a nossa mente consegue entender as coisas. Então observe que o Kant ele vai analisar como o observador consegue obter o conhecimento do mundo externo. É isso que ele vai propor. Eu já adianto a vocês que é uma obra, eu repito, muito difícil de se entender. Mas vamos lá, continuando. O Kant ele não parou na Crítica da Razão Pura. O Kant ele também escreveu um livro incrível que se chama Crítica da Razão Prática. E há uma diferença muito grande. No Crítica da Razão Pura, nós já vemos que o Kant ele detona totalmente a ideia de se chegar a Deus através da razão. Embora eu não concorde hoje atualmente com isso, mas essa era a visão de Kant. No Crítica da Razão Prática, o Kant, ele surpreendentemente, ele vira a chave. Ele diz que nós conseguimos chegar à existência de Deus através da própria prática. Então, para o Kant, Deus ele é uma necessidade moral. Sem Deus, a moral humana
ela não faz nenhum sentido. Então, na sua obra Crítica da Razão Prática, o Kant ele vai postular, né, a ideia de Deus, trazendo o pensamento moral. Mas o que isso significa? Vamos se aprofundar um pouco sobre isso. Para o Kant, o homem ele só consegue conhecer realmente aquilo que a experiência sensível consegue propor para o ser humano. Então a gente já está vendo aí um pouco do empirismo. Deus, a alma e o mundo, para o Kant, são ideias que a razão ela pode até formar, mas que não podem ser comprovadas empiricamente. Ou seja, não dá para provar a existência de Deus como se fosse um objeto observável. Deus ele não pode ser um objeto observável. A gente não consegue ver Deus através da nossa experiência. Isso não é possível. Então, um exemplo que eu poderia dar para vocês do que o Kant queria trazer é que tentar provar Deus racionalmente seria como tentar medir a alma humana com uma régua. É claro que isso não é possível de nenhuma forma. Já no Crítica da Razão Prática, o Kant ele fala sobre uma coisa que é muito importante, que se chama imperativo hipotético e imperativo categórico. Mas o que isso significa? Para a gente entender como Kant ele mostrou a existência de Deus, nós precisamos entender esses dois conceitos. O que é imperativo hipotético? Perceba, quando Kant ele fala sobre imperativo hipotético, o Kant ele está falando sobre aquelas necessidades que os seres humanos eles sentem fazer, mas que não é uma obrigação. É uma regra de ação que depende muito do objeto ou do desejo específico. Isso é sempre condicionado, se você quiser, se você sentir vontade. Perceba, não é uma lei universal. Isso é muito relativo de ser humano para ser humano. Por exemplo, se você quiser passar na prova, você precisa estudar bastante, mas você não é obrigado. Isso é uma possibilidade. Se você quiser passar na prova, você precisa estudar. Então, se você quiser algo, você deve fazer algo. Já o imperativo categórico é totalmente diferente. Ela, para o Kant, é uma ordem universal, moral. Não depende de nenhum desejo ou interesse. É um dever universal que todos os seres humanos, sem exceção, precisam fazer. Então aqui a ideia já muda. Ele fala, por exemplo, faça X porque é certo fazer X. Então Kant, para deixar isso mais prático, ele faz uma seguinte afirmação. Antes de você agir para fazer alguma coisa, pergunte, se todo mundo fizer isso, o mundo realmente seria um lugar melhor? Por exemplo, se todo mundo ajudasse as pessoas, o mundo claramente seria um lugar melhor. Então, o Kant ele chega na conclusão do imperativo categórico de que ajudar as pessoas deve ser uma lei universal que todos os seres humanos, sem exceção, precisam fazer. Ficou clara a diferença? Isso é uma lei absoluta, universal, para todos, independente da situação. Aqui está a diferença entre o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Dito isso, para Kant, para que a moral absoluta ela faça sentido, ele vai postular a existência de três coisas: Deus, a imortalidade da alma e a liberdade. E aqui é onde Kant começa a mostrar a existência de Deus. Então, segundo Kant, Deus ele não consegue ser provado pela razão, até aqui entendemos. Mas ele é postulado pela lei moral. Sem Deus, não há nenhuma garantia de que o bem, no final da vida, ele seja recompensado. E a justiça do mundo se tornaria algo incoerente e paradoxal. Perceba, se nós devemos agir moralmente bem, precisamos acreditar que o bem será recompensado no final da nossa vida. Para isso, é necessário postular a existência de um sumo bem, o que Kant chama de Deus. É claro que a ciência, hoje em dia, ela já evoluiu bastante. Nos dias de hoje, nós conseguimos argumentar sobre a existência de Deus de uma forma racional. Nós temos diversos argumentos, como, por exemplo, o argumento teleológico, que vai falar sobre a ordem do universo. Mas eu gosto muito do Kant porque ele conseguiu mostrar na prática que a existência de Deus, ela necessariamente é algo que os seres humanos eles precisam. Perceba, se Deus ele não existe, as pessoas que praticam bondade, mas que elas não são gratificadas pelo que está fazendo, né? Por exemplo, uma pessoa que ajuda as outras, mas que ela é injustiçada, seria viver assim em um mundo muito paradoxal, porque as pessoas iam ajudar, mas elas não iam receber de ninguém ajuda. Então, como nós conseguiríamos viver em um mundo assim? Por isso que, no final da vida, quando essa pessoa morrer, essa pessoa que praticou a bondade, mas que não teve um retorno enquanto estava viva, no fim da sua vida, Deus vai recompensar essa pessoa. Além do mais, se para toda lei que existe precisa de um legislador, na prática, realmente, a gente consegue observar que a lei moral, ela existe. Ora,
Se os seres humanos eles não são perfeitos, precisa existir um ser que é perfeito, que criou a lei moral do bem, da bondade, do amor, para que nós possamos seguir o que é certo. E é nesse sentido, praticamente, na prática, que o Kant ele mostra que Deus ele precisa existir para que tudo o que nós possamos fazer de moral faça sentido. Sem Deus, a moral ela seria relativa. Então, praticar a bondade seria algo relativo. Uma pessoa pode achar certo, outra pessoa achar errado. Mas na prática, gente, isso não existe. Todo mundo sabe que ajudar uma pessoa necessitada é o correto moralmente a se fazer. Mas baseado em quê? É justamente nisso que Kant diz. Baseamos nossa moralidade em um ser que é o sumo bem, que o Kant ele vai chamar de Deus. É um pouco confuso esse assunto, e eu confesso. E observe que o Crítica da Razão Pura é muito mais confuso do que isso. Mas eu espero que até aqui vocês tenham entendido, tá? O argumento do Kant, como ele quis postular a existência de Deus. E eu, particularmente, passei muito tempo estudando sobre isso. E eu gostei muito de ver o Kant mostrando a existência de Deus utilizando a moral. Se vocês não entenderam, volta um pouco o vídeo. Vale muito a pena entender isso. Deixa um comentário de vocês que eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. E eu aqui agradeço a vocês.